fazer bem. Caríssimos irmãos, que a graça e a paz do Senhor esteja com todos. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por Lucas, capítulo 14, versículos 1 ao 6. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que num dia de sábado, Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus, e eles o observavam. Diante de Jesus havia um hidrópico. Tomando a palavra, Jesus falou aos mestres da lei e aos fariseus: a lei permite curar em dia de sábado ou não? Mas eles ficaram em silêncio. Então Jesus tomou o homem pela mão, curou-o e despediu-o. Depois lhe disse: se algum de vós tem um filho ou um boi que cai num poço, não o tira logo, mesmo em dia de sábado? E eles não foram capazes de responder a isso. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. Que estas santas palavras perdoem os nossos pecados, iluminando as nossas vidas e nos guarde para a vida eterna. Amém. A palavra do Senhor Jesus é clara, objetiva, santa e verdadeira. Naquela época, eles tinham o costume de observarem a lei antiga, que era guardar o sábado. E Jesus vai comer justamente na casa desses fariseus num dia de sábado. E ali, gente, Jesus pergunta a eles se pode curar, fazer algo em dia de sábado. Eles ficaram calados, não responderam nada. E Jesus faz uma comparação. Ora, se um filho de vocês ou um boi cai num poço num dia de sábado, vocês não vão tirar ele, vai deixar ele lá? Eles ficaram calados. E ali, entre eles, havia um homem que tinha problema na mão. Jesus chama ele, o cura, num dia de sábado, e eles ficaram observando. Bem, nós precisamos entender que Jesus, ele é Senhor absoluto de todas as coisas e também Senhor do sábado. Porque muitos que se dizem evangélicos, eles procuram observar a lei antiga antes de Jesus. Mas depois de Jesus, com a morte e crucificação de Jesus e, consequentemente, a sua ressurreição, porque ele ressuscitou no terceiro dia. E o terceiro dia, se ele foi morto na sexta, o terceiro dia foi domingo. Então, de lá para cá, passou a ser santificado o domingo, o dia de guarda. É domingo, passou a ser domingo, e não o sábado. O sábado era antes de Jesus. Por isso que Jesus diz: olha, se um filho teu cai num poço num dia de sábado, ou um boi, você vai deixar lá e morrer? Não vai, você vai tirar ele. Por que eles ficaram em silêncio e não responderam nada? Porque certamente, se tal coisa viesse a acontecer com um deles, certamente eles iriam tirar o filho deles ou o boi que caiu lá no poço no dia de sábado, não ia deixar morrer lá. Eu me lembro de algo que aconteceu comigo, com meus pais, melhor dizendo. Eu tinha 16 anos de idade na época, 15 anos de idade na época. Isso foi exatamente no ano de 1966, lá no Paraná. Meu pai, ele trabalhava para um homem lá num sítio, que meu pai não tinha terra na época, era percenteiro. E foi um ano que meu pai plantou uma lavoura de arroz, mas deu arroz mesmo, aquele arroz bico preto. Alguém talvez aí vai ficar assim: arroz bico preto, Toninho? É o nome do arroz porque ele tem a pontinha preta, então era chamado bico preto.
ele é um arroz que quando ele dá bom mesmo, terra boa, ele fica na altura de um homem ou mais. Aí 1,60 m, 1,70 m, até 1,80 m de altura ele chega quando o ano é bom mesmo. E dá, viu? Dá arroz, mas dá arroz, dá com pau mesmo, que o bicho é bom. E aí, naquela época, esse arroz que meu pai plantou, mas deu um arrozal fenomenal. E aí, meu pai foi lá, pegou o encerado, aquela lona locomotiva. Os antigos aí vão saber do que o Toninho estão falando. Lona locomotiva, para cobrir aquele arroz. E aí a gente começou a bater o arroz, que batia na banca, cortava no ferro, aquele ferro de cortar arroz, tudo manual, né? E aí, gente, o tempo mudou, danou uma chuveira, mas choveu acho que bem uma semana. E aí, o dono do encerado, que era o patrão, ele falou pro meu pai: José, você tira esse encerado daí, porque o encerado vai apodrecer. Porque o que meu pai fez? A gente estava batendo arroz, então a gente colocou o encerado no chão, era um encerado grande, então colocou o encerado no chão, fazia banca ali, batia, aí depois do tempo começou a chover, a gente puxou as pontas do encerado, que era um baita do encerado, e cobriu um arroz só com o encerado, ficou no chão, e era uma terra branca, uma terra bem úmida, sabe? Não era barro, 100% barro, mas era uma terra bem úmida. Aí o homem falou pro meu pai: ó, se você não tirar esse encerado aí, ele vai apodrecer. Porque aí, por exemplo, 2 dias, 3 dias, tudo bem, mas já está com uma semana chovendo. E eu me lembro perfeitamente, o que eu estou contando, eu estou me referindo ao sábado. Porque era dia de Sexta-feira Santa. E vocês sabem que os antigos, eles observavam isso. E o meu pai, dia de Sexta-feira Santa, nem casa se varria na minha casa. Tudo que minha mãe tinha que fazer, eu fazia naquela até quinta-feira. Sexta-feira, mal e mal, ela fazia comida. Tá bom? Não se comia carne. Era um regime verdadeiro de quem é católico e crê na palavra de Deus. E meu pai fazia isso. Meu pai observava seriamente esse mandamento e guardava a sexta-feira. E justamente na sexta-feira, o patrão fala para meu pai que deveria tirar o encerado. Aí meu pai ficou com a pulga na orelha: meu Deus do céu, e agora se esse encerado apodrecer? Eu vou ter que pagar esse encerado? Meu pai era perceteiro, uma lona locomotiva naquela época, eu não faço ideia, mas era muito cara, Aí meu pai, para evitar problemas com o dono do encerado, que era o patrão, aí meu pai falou: as meninas, infelizmente nós vamos ter que ir lá e tirar aquilo lá. Aí o que nós fizemos? Fomos lá, tiramos aquele encerado, pegamos o pau, que era terra nova, tinha muita madeira. Lá fizemos um lastro assim de madeira, forramos aqueles panos de arroz que a gente comprava, aqueles panos brancos, né? Tipo lençol assim, forramos bonitinho aquilo ali e colocamos o arroz aí, tiramos a lona. E chovendo, levamos a lona para casa e abrimos a lona lá dentro de casa, que era um ranchão grande, para a lona ir enxugando, que realmente a lona estava molhada, sabe? A parte de baixo assim, se passava a mão, estava quase correndo, não estava correndo água, mas a gente via que estava bem úmida. Quer dizer, se fica lá mais tempo, o homem tinha razão, ia acabar apodrecendo. Aí meu pai falou: a gente vai fazer isso porque a gente é obrigado, é dia de sábado. Por amor a Deus, por amor à obediência, então vamos pedir perdão a Deus e vamos tirar, porque para evitar um problema. Então tá aí, meus amados irmãos, comparando essa Sexta-feira Santa, como os antigos observavam com rigor, assim também como os fariseus observavam a guarda do sábado na época de Jesus. Mas Jesus veio e absorveu aquilo ali, que após a ressurreição de Jesus, daí para cá o dia santificado para a guarda ficou o domingo. Valeu, galera, um grande abraço para todos e que a paz do Senhor esteja com todos. Quando alguém se ajoelha, invocando a grande